bom ter todo mundo aqui. A Gabi está ali, o Daniel. E vamos começar a nossa aula, então. A gente está estudando os profetas maiores. Então, nós não estamos entrando, eu sempre recapitulo falando isso aí, porque a aula de profetas é muito extensa, né? Então, se a gente fosse mesmo entrar fundo, teria que ter um semestre só para a gente estudar Isaías, porque é um livro muito rico, né, messiânico, cheio de promessas sobre Jesus, o sacrifício de Jesus, o nascimento de Jesus, o reino milenar, tem muitas coisas, mas a gente deu uma introdução do livro para despertar em vocês um desejo de aprender mais. Então, lembrando, né, que o profeta era aquele que vinha da parte de Deus, com a mensagem de Deus para o povo, porque o povo, naquela época, eles não tinham, né, a Bíblia por completa, tinha apenas o que eles chamavam de Torá, que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Então, Deus, ele falava com o profeta, que era um homem escolhido, ungido por ele. Então, ele dava a mensagem para o profeta, e o profeta ia para o povo. Então, as mensagens dos profetas, na maioria das vezes, eram mensagem dura, porque o povo estava desobedecendo. Às vezes tinha, sim, promessas maravilhosas ali, mas eles eram contundentes em cima do povo, porque era Deus que mandava falar, eles anunciavam juízo, anunciavam coisas ruins que ia acontecer com o povo por causa da desobediência. Então, eles não eram, como eu disse na última aula, eles não eram pop, né? Eles não tinham, se eles tivessem um Instagram, hoje eles não tinham muitos seguidores, mas o importante é que foram homens, né, leais, homens fiéis a Deus, e que levaram com exatamente a palavra de Deus para o povo. Se o povo se deu mal, é porque eles não ouviram as palavras dos profetas e não deram ouvido, assim como hoje. Quando eu lendo esse livro tanto de Isaías como de Jeremias, eu fico pensando assim, olha, dá a impressão que você está lendo o noticiário de hoje. As coisas que aconteciam naquela época eram num outro contexto, mas eram coisas iguais. Isso mostra que o ser humano, ele muda né, no tempo, muda de tempo, muda de lugar, mas o coração do homem é ruim em qualquer época. O ser humano é pecador, né? E aqui no profeta, hoje nós vamos dar a introdução do livro do Jeremias, tá? Então, nós vamos aprender, a gente viu Isaías, a quem ele profetizou, as mensagens principais do livro de Jeremias, de Isaías. Então, nós vamos colocar aqui o livro de Jeremias. É interessante que o Isaías, ele falou, Deus falou assim, a quem enviarei, né? A quem ele se prontificou, ele falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, a gente via que o profeta Isaías tinha isso nele. Agora, o Jeremias, ele teve uma certa resistência, ele se sentia incapaz. Então, ele falou, mas eu não posso ir. Era um chamado, era interessante, né, que o profeta Jeremias foi diferente. Ele falou, eu não consigo ir, eu não vou conseguir falar. E Deus falou, olha, pode ir que eu vou ajudar você. Então, a gente vê que também no servir a Deus, a gente vai ter esses sentimentos. A gente vai encontrar servos de Deus que vai falar de prontidão, envia-me a mim, vai, eu quero ir, eu quero fazer o trabalho do Senhor. E vai ter pessoas que vai falar, mas eu não consigo, né?
e depois se transforma num grande servo de Deus, como foi Jeremias, sofreu pela mensagem que ele carregava, que era uma mensagem de juízo para um povo que estava totalmente extraviado, distante do caminho de Deus. Então, aqui no nosso slide fala, Deus falou com Israel, Judá e algumas outras nações por meio de seus mensageiros, para ensinar seus caminhos, para avisar sobre o seu julgamento do pecado. Deus se importa com o ser humano. A gente vê que Deus nunca fez alguma coisa sem avisar. Eu acho legal isso, eu sempre falo isso falo isso para minha menina que já tem filho maiorzinho, e eu falava aqui em casa, ó, eu estou avisando que se fizer isso de novo, vai acontecer isso, isso, isso. E eu falava, estou avisando pela segunda vez, por quê? Porque Deus sempre avisa, Deus não pega a gente de supetão. A palavra de Deus, ela avisa, ela admoesta, a gente só faz aquilo se a gente quiser. Deus deixou tudo certo, o que ele quer, o que ele espera do homem, né? Então, os profetas, nessa época que não existia a Bíblia, os profetas eram exatamente para isso, para mostrar que se o povo andasse nos caminhos de Deus, fizesse a vontade de Deus, eles iam ser abençoados. Pelo contrário, eles iam receber o juízo de Deus, o castigo de Deus, que era a forma de Deus trazer as pessoas para perto dele. A gente tem que entender que quando Deus corrige é porque ele ama. E a própria palavra de Deus fala que feliz do homem que Deus corrige, né? Porque aquele que está sem disciplina, ele é um bastardo e não um filho, fala no livro de Hebreus, né? Então, a disciplina de Deus deve ser recebida por nós como o amor de Deus, porque quem está sem disciplina está caminhando para o precipício, né? Quando uma criança está indo no perigo e você está falando e grita e ela continua, você faz qualquer coisa, nem for puxar pelo cabelo, arrastar de qualquer jeito, mas você salva ela da frente de um carro, não é assim? Então, Deus, para proteger o ser humano, é a única forma que ele tem é o juiz dele, é a correção dele, a disciplina dele, né? Então, pode passar, Daniel, vamos ver onde que nós vamos aqui, né? A gente já viu essa parte aqui, Isaías, Jeremias, e nós vamos ver Lamentação, Ezequiel e Daniel. Então, agora nós estamos aqui em Jeremias, por enquanto, né? Vamos achar o Jeremias aí agora. Aí os profetas menores pode passar, porque ainda não chegou a vez. Isso, Isaías a gente já estudou, né? É claro que tem muita coisa que eu espero que vocês se interessem e vai lá procurar, escavar no livro de Isaías. Principalmente porque nós estudamos escatologia e eu vejo muita escatologia no livro de Isaías. Se você tiver essa curiosidade, pega lá o seu caderno e começa a procurar tudo que tem a ver com escatologia no livro de Isaías. Promessas sobre o milênio, um monte de coisa você vai encontrar lá, tá? Agora o livro do profeta Jeremias. Jeremias escreveu 2 livros, né? Jeremias e o Lamentações de Jeremias. Jeremias ele foi considerado um profeta chorão, né? Porque o Jeremias chorava. Ele amava tanto, tanto o povo de Judá, de Jerusalém, que ele chorava. Sabe quando você chora por alguém que você quer que aceita Jesus? Eu lembro quando meu pai estava doente, um dia a Lídia, ele estava na cama, e eu já tinha pregado para ele várias vezes, e ele sempre era aquele tipo de pessoa que parecia que estava aceitando tudo, mas você ficava desconfiada, mais ainda porque talvez era só para a gente parar de falar, né? Porque não mudava em nada. Aí ele estava com uma doença terminal, e a Lídia, que era minha filha menor, ela era pequena, tinha uns 7 anos, e ela ouvia a gente preocupada aqui em casa,
com relação à salvação do meu pai, e a gente foi visitar meu pai, ela foi lá, e ela começou a falar, e falar de Jesus para o vô, e o vô estava com dor, não estava conseguindo, acho que ouvir, falou, não, tá bom, filho, tá bom. E ela pensou, ele não entendeu nada. Ela foi na cozinha e ela chorava alto que ele escutava lá do quarto. E é interessante que logo, acho que um ou 2 dias depois, ele foi internado, e uns 2 dias ele ficou internado, e eu orei, falei, Deus, meu pai sempre fala que ele, não, aceito, tá certo, mas eu não tenho essa segurança. Eu queria que o senhor desse essa paz para mim, se ele aceitou ou não, porque tudo que a gente podia falar, a gente já tinha falado, eu, meu marido, as minhas filhas, né? E aí, um dia que a gente foi visitar ele, depois que eu orei, Deus ajuda, mostra que eu queria ter paz, se ele aceitou mesmo. E a gente chegou no quarto, e antes que a gente pedisse alguma coisa dele, ele começou a falar que ele não ia sobreviver a essa situação que ele estava, mas que era para a gente ficar em paz, que na noite, né, na noite anterior, ele tinha falado com Deus e ele tinha aceito Cristo, falado para Jesus preparar o lugar dele, que ele estava indo, e foi um momento muito, assim, foi para mim, foi uma paz, um peso que tirou aqui. Então, porque eu chorava, ficava preocupado, com medo do meu pai ir para o inferno, né? Então, eu acho que se a gente sente assim, o Jeremias, ele chorou muito pelo povo, porque ele via que o povo estava completamente fora da vontade de Deus, e Deus já tinha falado para ele o que era o castigo. Aí que está o negócio. O povo judeu, a gente sabe pela história de Jonas, o povo judeu, o povo israelita, eles tinham pavor, medo dos assírios, porque os assírios eram os grandes inimigos do povo de Deus. E a Assíria, ela naquele tempo que o Jeremias começou a profetizar, a Assíria estava em declínio, mas quem que subjugou a Síria e ascendeu foi a Babilônia. E Deus já tinha falado para Jeremias que a Babilônia ia levar o povo de Israel para o cativeiro, e se eles continuassem na desobediência. Então, o profeta era difícil para ele, porque ele sabia o que ia acontecer, e ele não via mudança no povo, então, por isso, ele chorava, ele se entristecia, ele era perseguido. Você pode passar mais um, Daniel? O ministério do Jeremias, se você está anotando aí, espero que você está com sua Bíblia também, é, anota, a gente vai, eu não sei se o Daniel vai passar os versículos aqui, mas mesmo que você for passar o versículo aqui, anota na tua Bíblia para você saber, lembrar, né, do estudo. Então, olha, o ministério do Jeremias foi de 40 anos, 627 a 580 ou 580, eu falo 586 antes de Cristo, porque foi quando houve a queda de Jerusalém, né? O seu chamado é aquele chamado que eu falei que foi um chamado meio que hesitante, que ele achou que ele não ia conseguir. Você vai conseguir colocar, Daniel, os versículos? Ah, tá. Aqui eu tô sem, eu mandei, eu tô sem a outra tela, mas dá Não tem para eu ir colocando se a senhora quiser também. Você pode ler para mim, então? Aqui o pessoal Posso. lê também. Tá, beleza, então. Você lê para mim o chamado o chamado de Isaías, de Jeremias. Agora eu vou ficar com Isaías aqui na cabeça. Capítulo 1, versículo 4 a 19. Olha só para você ver como que foi. Peraí, só um pouquinho. Vocês preparam a Bíblia de vocês aí, então, que eu vou pedir para vocês lerem também, viu?
Fica todo mundo preparado. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Tá dando eco aí, né? Tá meio. Pode ler, pode ler. Antes de formá-lo no ventre, eu o Você quer, escolhi. você quer que outra pessoa lê? Acho que é melhor, porque tá dando interferência aqui. Alguém está com a Bíblia aberta nesse versículo para ler para mim? Faz favor, Fábio. Lê para nós, então. Ah, tá, o Fábio vai ler. Tá. Jeremias capítulo 1, do 4 ao 19. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou o menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu vê-lo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está o lado do norte. Disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É muito importante a gente ler esse chamado de Jeremias, porque não foi um simples chamado aqui. Aqui tinha um chamado, tinha promessa, tinha um ânimo, né? Deus falando, olha, não tenha medo, e também nesse chamado dava para Jeremias ver que não ia ser fácil, que ele ia precisar muito da ajuda de Deus, porque o povo estava vivendo completamente fora da vontade de Deus. Então, por 40 anos, esse homem serviu a Deus, e ele falou, Deus, mas eu sou uma criança. E ele falou, olha, não fala isso, porque eu que vou colocar em você. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Quando Deus coloca alguma coisa para você fazer, e você fica sentindo, mas eu não sou capaz de fazer isso. Toda vez que Deus colocar no seu coração uma coisa para você fazer para ele, é porque ele já planejou tudo. Ele já tem tudo que ele quer que você faça. E ele não vai deixar você desamparado. Ele vai colocar as palavras na sua boca, e se você estiver passando por algum enfrentamento, ele vai estar com você, né? E foi isso a gente viu que quando você lê o livro de Jeremias,
de Lamentações, você vê que esse homem sofreu muito, mas ele serviu a Deus. 40 anos ele serviu a Deus. O, vamos ver aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa, que eu tenho muitas anotações aqui, mas eu quero usar aqui também. Ele confrontou religiosidade com autenticidade. Olha, primeiro aqui, né? Quando ele serviu a Deus, ele exortava o povo a agir. Porque as pessoas aqui, o que estava acontecendo? O mesmo que estava acontecendo na época de Isaías. Religiosidade vazia. O povo estava servindo no templo, oferecendo sacrifício, sem realmente amar Deus de verdade, sem ter um relacionamento com Deus. Era uma religiosidade vazia e não fazia as coisas do jeito que Deus queria. Ele confrontou a religiosidade com a autenticidade, que é isso, né? Vazio, sem verdade. O que adianta? Nós não parece que a gente está vendo isso hoje, muitas vezes? E isso aí a gente tem que olhar para dentro de nós também, porque religiosidade sem autenticidade não tem valor algum. É quando você vai, até esse momento aqui, se for por religiosidade, só para você ter um conhecimento, mas que você não vai usar para nada, não vai servir, não vai transformar a sua vida, porque primeiro, tudo que a gente aprende sobre Deus tem que transformar a nossa vida primeiro, para depois, através da nossa vida, a gente ajudar que outras pessoas conheçam Deus, para que Deus transforme a vida delas também. E se não tiver esse objetivo, é vazio. Quando você vai para a igreja para cumprir só aquele protocolo, para ninguém ficar cobrando você, você não foi, você deixou de ir, também é uma religiosidade vazia. Era assim que o povo estava fazendo, né? Hoje é dia de ir lá levar um sacrifício, a oferta, mas eles não estavam nem aí para Deus. Tanto que a gente vai ver aqui que eles começaram a adorar outros deuses, porque quando você fica em cima do muro, com relação a Deus, é como se você já estivesse do lado, servindo o lado do inimigo. Então, com Deus não tem um meio termo. Ou você entrega sua vida para Ele e vai servir a Ele de verdade, ou o resto não tem sentido, né? Pode passar, Daniel. O livro de Jeremias está organizado dessa maneira, por isso que depois a gente vai colocar lá no grupo, você pode copiar tudo isso daqui, ou salvar para você ter, né? Primeiro a gente viu aí, acabou de ler, o chamado dele, né? Que ele hesitou, mas depois ele serviu a Deus por 40 anos, de todo o coração dele, chorou, sofreu por aquele povo que Deus colocou nas mãos dele para ele alertar. Aí, no capítulo 2, a gente vê o julgamento de Judá em Jerusalém. Ali, eu não sei se vocês sabem essa parte, mas o reino de Israel, ele foi dividido, né? Ele foi dividido. Ficou uma parte que ficou para Israel e outra parte ficou para a linhagem de Davi, que era chamado reino de Judá, que era o reino do sul. Então, ele profetizou aqui para o reino de Judá. E nessa época aqui, o reino do norte, que era o reino de Israel, já tinha sido despatriado, já tinham entrado lá, né? A Síria já tinha invadido Israel em 722, então já estava em ruínas a parte do norte. Aí, aqui em Jerusalém, em Judá, no capítulo 2, o povo estava indo para o mesmo caminho. Como que pode? Os irmãos ali, né? Eles foram divididos, mas era o povo de Deus em si, né? Os outros foram despatriados, entraram povos diferentes naquela região, eles casaram com outros povos, era por isso que a capital de Israel era Samaria.
Lembra da história do Novo Testamento, que os samaritanos não gostavam, os judeus, que era o reino do sul, de Judá, eles não gostavam, não se davam com os samaritanos, que eram aqueles que eram do reino do norte. Por quê? Porque eles eram todos, embora eles tivessem todos esses pecados que eu estou falando aqui para vocês, que eram igualzinhos do pessoal do norte, eles se sentiam melhores e eles eram puritanos e eles, porque eles continuaram puros ali, eles não se casaram com outras nações, porque por causa que era uma promessa de Deus, porque de Judá ia sair Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, como Jesus ia nascer de Judá, Deus não permitiu, nem que eles quisessem, Deus não ia permitir, porque aquele povo, Deus separou para nascer Jesus, para a vinda do Messias sair daquele povo. Então, esse povo não se dava com aquela parte que ficou lá no norte, porque eles eram um povo misto. Mas mesmo eles olhando o que aconteceu com as outras nações, eles não temeram e continuaram a fazer coisas que igualmente, e acabou vindo juízo sobre eles. Capítulo 2, eu vou pedir para a Catiele, que é rapidinha para achar aí, capítulo 2, 24. Capítulo 2, 24. Uhum. De Jeremias, né, professora? Isso, Jeremias, nós estamos em Jeremias agora. Tá, capítulo 2, 24. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que, no ardor do cio, sorve o vento. Você tá, Quem é impede... É isso? Você está no 2, né? É. Tá. Vou iniciar aqui. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que, no ardor do cio, sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fadigar-se. No mês dela o acharão. É só o 24? Lê o 25 também. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Então, aqui Deus já está falando. Isso mesmo. O que está falando aqui é que Judá, ele, mesmo sabendo que tudo que acontece, tudo que eles estavam procurando ali, não era da vontade de Deus, eles continuaram naquele desejo de buscar outros deuses. Nós vamos ver que a época que profetizou o Jeremias, foi marcada pelo quê? Pela idolatria. Eles em busca de outros deuses, sendo que eles tinham o Deus de Israel, que foi Deus que livrou eles de tantas coisas, Deus que tinha dado para eles o lugar onde eles estavam habitando, nunca desamparou eles, mas eles viviam como um bicho no cio procurando outras coisas. E foi o que aconteceu, porque eles foram adorar Baal, foi adorar a Zera, e o juízo não tardou a vir sobre eles. Então, agora o 3, o ministério de Jeremias em relação às nações. Nós vamos ver no capítulo... na verdade, aqui, tá 2, tá errado aqui, ó. Por isso que eu estou estranhando aqui. Não é capítulo 2 e versículo 24. É do capítulo 2 até o 24. E a gente não vai conseguir ler tudo isso daqui. Por isso que eu estava vendo muito nas anotações que eu fiz aqui, não estava batendo com o slide aqui. Então, se você pode anotar aí nesse esboço aqui, ó.
Do 2 ao 24, quando tem um tracinho aqui, é porque é capítulo 2 ao capítulo 24. Tá? É tudo isso aqui, é muita coisa. E vocês precisam ler olhando por aqui. Mas o julgamento sobre Judá, nesses 22 capítulos, está falando sobre o julgamento que ia vir sobre eles, porque eles estavam abandonando a Deus para ir em busca dos ídolos, tá? Deixa eu ver aqui também, ó. O ministério de Jeremias em relação às nações, do capítulo 21, 25 até o 51, está falando de outras nações ao redor, porque ele estava profetizando a Judá, mas ali Judá estava cercado de outras nações querendo atacar ali. Lembra que a gente leu falando sobre o norte, porque no norte de Israel estava quem? Estava a Síria. Essa profecia que fala sobre o norte, que a ameaça viria do norte, ela é usada até escatologicamente falando, porque hoje quem está ao norte de Israel? Né? É isso mesmo que o irmão escreveu aqui. Os outros povos, a influência dos povos, dos outros povos, que levou eles à idolatria, né? Olhar para as outras nações, desejar deuses falsos quando eles tinham o Deus verdadeiro. E aqui nesse 3 aqui, você vai ver que no ministério de Jeremias, com outras nações, ele fala o que vai acontecer com as outras nações também, porque a Babilônia, ela foi usada como uma vara, né, para bater em Israel, mas depois Deus ia quebrar essa vara, como de fato a gente viu que mais para frente, a Babilônia, que era a cabeça de ouro no livro de Daniel, ela foi destruída, foi derrubada, e os medos e persas que entrou no lugar que subjugou eles, né? Então, o Jeremias aqui, ó, do 25 a 51, ele vai falar sobre outras nações também, que vai acontecer. E aqui, né, o histórico que trata novamente da queda de Jerusalém, que era eminente e não tinha jeito de não acontecer, porque dependia da mudança do povo. E Deus já sabia que o povo não ia mudar o comportamento, eles continuaram fazendo do jeito que eles queriam mesmo. Pode passar, Daniel. Vocês podem ir anotando, porque quando vocês forem lendo o livro, vocês vão ver aqui, né? Ó, sobre Jeremias. Olha, sofreu severas privações. Foi lançado na prisão. No capítulo 37, Isaías foi lançado na prisão sem merecimento. Por quê? Porque a mensagem dele não agradava. Não é assim hoje. Se você vai falar a verdade, todo mundo vai embora. Até com Jesus. Lembra quando Jesus estava falando, pregando a mensagem, que o povo foi saindo, e ele olhou para os discípulos e falou, vocês querem ir também? Aí o Pedro, como sempre falava primeiro, ele falou, a quem vamos nós, Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, na época de Jesus foi assim, hoje é assim. Você pode ver se a igreja prega algo que massageia o coração, no sentido de promessas de bênçãos e essas coisas, ela está sempre, né, crescendo, pessoas querem isso aí, mas quando a igreja começa a pregar uma mensagem de arrependimento, de transformação, as pessoas vão embora. Por quê? Porque ninguém quer, não ninguém quer, né, mas o povo em si, a maioria, não está buscando transformação, aquela transformação que vem por meio da fé, da palavra de Deus, de obediência. As pessoas estão querendo coisas tudo rápido. Nós estamos vivendo na época que as pessoas querem fazer Deus de servo deles. Né? Eu faço um pedido
e faça aqui alguma coisa, quase uma feitiçaria, né? É isso mesmo, irmão. É como se você fizesse num passe de mágica as coisas acontecer, e é isso que o povo está querendo, né? Na internet você vai lá, coloca no Google, você descobre uma coisa. Eles querem que Deus faça isso, e com Deus não é assim. E naquele tempo não tinha nada disso de tecnologia, mas o povo também queria palavras boas. Eles não queriam que o profeta fosse lá e jogasse na cara deles o pecado deles e falasse que ia ter um juízo, um julgamento em cima daquelas atitudes deles. Então, o que aconteceu? Jeremias foi lançado na prisão, foi lançado num poço, numa cisterna, no 38, se a gente for ler inteirinho. Ele foi rejeitado por vizinhos, ele foi rejeitado pela própria família. Esse aqui que é um versículo, que é só um versículo, vale a pena a gente ler. Então, agora eu peço que o irmão Gesiel pode ler, se ele está conseguindo falar aí, 11, 19, e a Catiele leu 12, 6. Porque esse aí é só um... 11 e 19, né, irmã? Isso. Pronto, só vou buscar aqui, rapidinho. Aqui. Uhum. Já estou com 12,6, professora. Posso Pode ler? ler. Ele foi... Aqui fala que esse 12,6 que ele foi rejeitado por sua família. Isso aqui é Jeremias 12, 6. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfididamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Já pensou? Então, quando você lê esses livros tão antigos, escrito, né, talvez 700 anos antes de Cristo, você olha para eles e parece que está acontecendo agora, né? Quando você decide servir a Cristo, a sua família não é a mesma, até que eles vão ouvindo e se convertendo, e eles vão 11 também... 12, aniversário dele. Então, você Aí, no pode caso, ver... Aí desculpe lhe atrapalhar, minha irmã. pode ler, irmão. Tá certo, minha irmã. É 10 e 11, é? É o 11, versículo 19. Pronto, 11 e 19. Vamos lá. Palavra. Mas eu era como um cordeirinho manso, que se levava à matança, não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo: destruamos a árvore como o pão de sua seiva, o seu fruto avante, cortemo-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Pronto, meu irmão, 19. Então, era um ódio, né? Era um ódio que ele tinha, que as pessoas tinham com ele. É uma pena que esses dois capítulos aqui são grandes, mas eu queria que vocês lessem ele depois, quando ele foi lançado na prisão, quando ele foi lançado na cisterna. Então, servir a Cristo, servir a Deus, não é fácil mesmo. Não é para qualquer pessoa. É para alguém que realmente fez uma decisão e que está firmado na palavra de Deus, confiando nas promessas de Deus, de que Deus é que vai sustentar ele. Por quê? Porque a família, Jesus mesmo falou, olha, o profeta não tem honra na tua pátria. Porque Jesus, ele foi rejeitado na terra dele, né? E ele foi rejeitado na família dele, porque os irmãos dele não acreditavam nele. Ele foi rejeitado, aqui o Jeremias, ele foi rejeitado pelos sacerdotes e pelos falsos profetas. Por quê? Porque os falsos profetas profetizavam coisas boas. Então, eles iam lá nos reis e falavam que eles iam vencer as guerras, que ia dar tudo certo.
igual hoje, não tem diferença disso? Aí você lê a Bíblia, você começa a pregar que é para as pessoas são pecadores. Fala, você é um pecador. Claro que você não vai falar assim, né, na cara da pessoa, mas qualquer pregação que leva a Cristo, o Evangelho, vai mostrar o pecado do homem. E vai falar que necessita de um arrependimento. Não tem diferença, né? Não tem diferença daquela época para agora. Então, qualquer pregação que é cristocêntrica, que Cristo está lá no centro, ela vai levar o evangelho. E o evangelho é o quê? É você concordar que Deus está certo e você está errado, você é pecador. Então, quando você é confrontado, quando as pessoas são confrontadas, não você precisa se arrepender, mudar a sua vida, as pessoas não querem mudar a vida. Tem pessoas que eles estão confortáveis com o pecado. Tem pessoas que estão sofrendo as consequências do pecado, mas elas gostam daquele pecado. Então, quando chega alguém que confronta o pecado delas, a primeira coisa que elas pensam é de ter raiva daquela pessoa, de se apartar, de não querer saber dela. Isso aí é vizinhos, família. Aí vem, aqui ele foi rejeitado pelos sacerdotes, pelos outros profetas que se diziam profeta, mas não era, né? Como a Bíblia diz, era a sinagoga de Satanás. Então, tudo isso é o que um servo de Deus, na atualidade, vai passar. Porque não é diferente, né? Porque a própria Bíblia fala que assim sofreram os profetas que foram antes de vós. Então, assim como foram sofrer os profetas, ou sofreu o ungido, o Messias sofreu, o Jesus era o ungido, o Messias, era profeta que veio da parte de Deus, com a mensagem para o povo, mensagem de salvação. Ele foi sacerdote porque ele levou do povo para Deus, com seu próprio sangue, ele entrou na presença de Deus, levando o próprio sangue, e foi aceito como pagamento do nosso pecado. Então, ele foi o sumo sacerdote aceito por Deus, e o rei, ele era ungido, porque um dia ele vai reinar aqui. Mesmo com tudo isso, ele sofreu todas essas coisas. Você acha que vai ser diferente com a gente? Não vai. A gente não vai ser. Quando eu me converti, a minha família, a família do meu marido, minha, todos ficaram contra, achou que a gente estava ficando louco, que a gente estava abandonando as coisas que a gente tinha, que nem era tanta coisa assim, não era grandes coisas, mas naquela hora viram um reino para eles, né? Aí foram todo mundo contra, e graças a Deus, né, pela mão de Deus, a gente resistiu e estamos aqui até agora. Mas ele sofreu, Jeremias sofreu todas essas coisas aqui, que a gente vai sofrer e sofre por servir a Cristo. Pode passar, Daniel. Privações, né? Sofreu privações. Quem não sofreu privação, né, quando você está no ministério, foi rejeitado por seus amigos. 20:10. Quem pode ler para mim? Pode ser a Lídia, está aí? Se a Lidinha estiver aí, a Lidinha lê para mim o capítulo 20, versículo 10. Aí ele foi rejeitado por seus compatriotas, os próprios, ali de Judá, né? Que era para falar assim, não, ele está aqui pegando a palavra para nós, que nada, eles foram contra também. Então, o Fábio vai ler o 26, 8 e 9, e a Lídia vai ler o 20 e versículo 10. Posso ler? Pode ler. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele
e nos vingaremos dele. Tá vendo? Até aqueles que parecia que tinha paz com ele, né? É isso mesmo. Então, olha que absurdo. Vamos fazer uma emboscada aí, vamos acabar com ele. Então, até as pessoas, ele não podia confiar em ninguém. Já pensou? Era assim que vivia esse profeta. Não podia confiar na família, não podia confiar no sistema religioso da época, porque eles estavam aceitando os falsos profetas e eles estavam rejeitando o Jeremias, que era o profeta de Deus. Ele não podia confiar nos seus amigos, nem na família. Ele foi rejeitado por seus compatriotas, né? Por toda a tribo de Judá ali. Vamos ver, o Fábio vai ler para nós o 26, 8 e 9. Jeremias 26, 8 e 9 diz assim: E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: Certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: Como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Então, olha só, na casa do Senhor, ele falando que realmente ia acontecer. Eles falaram: não, você está profetizando coisa ruim. Não é assim que as pessoas. Eu vou ouvir uma mensagem no meu domingo, me arrumar tudo, vou lá na igreja ouvir o pastor falar do meu pecado, que eu tenho que me arrepender. Eu quero ouvir se tem uma bênção para mim, eu quero ouvir se eu vou ficar rico, se eu vou poder ter um emprego melhor. É assim que as pessoas estão hoje. Nós estamos vivendo uma época muito parecida. É como se a gente estivesse vendo, passando como se fosse um filme do tempo atual, né? E vamos ver quem mais está aí. A Milka está aí? Para ler para mim Estou 30, aqui. lê para mim, Milka, 36, 23 a 26. Ele foi rejeitado pelos reis, porque os reis não queriam. Ele vê ele falar que eles iam perder a guerra, né? Não quero, não. Jamais. Vamos lá. Pode ler? Pode ler, por favor. Sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram nem rasgaram os seus vestidos, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem ao rei Jerameel, filho de Amileque, e Seraías, filho de Azriel, Selemias e filho de Abdiel, que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-os escondido. Olha o que eles fizeram. Quando ele acabou de falar, eles cortaram. Eles cortaram com canivete, porque naqueles tempos eles escreviam naqueles pele de animal, né? Então eles cortaram tudo o livro, né? Muitas pessoas. Eu lembro que o pastor João contou uma história uma vez do homem que fumou a Bíblia. Ele falou assim, ele pegou as páginas da Bíblia e ele falou: eu vou ler, cada página que eu leio, eu vou fazer um cigarro e vou fumar. Aí, quando ele chegou no livro de João, ele aceitou a Jesus como Salvador. Ele entendeu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, ele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se a pessoa deixar ser tocado
Espírito Santo, se ela crê, ela pode ser transformada, mas pessoa que não quer, como aqui essa rejeição pelos reis, porque eles não aceitavam essa mensagem. A mensagem era dura, a mensagem era: ou vocês voltam para o caminho do Senhor, ou vocês vão ser levados para o cativeiro da Babilônia. Vocês vão ser cativos por povos, né? E vão ser servos dos outros povos. Então, essa mensagem não agradou. Então, eles rasgaram, como se você rasgasse a Bíblia, fosse mudar alguma coisa. Né? Nenhuma palavra é aquela história, mesmo que você não concorde com a Bíblia, não ame a palavra de Deus, nada vai mudar daquilo que Deus escreveu ali. Nem do que a gente viu que toda palavra escrita, Deus não deixou de cumprir nenhuma delas. E as que falta cumprir, a gente pode ficar ciente que vai ser cumprida quando a gente olha para trás e vê as que já foram cumpridas. Né? Isso dá segurança para nós. Pode passar, Daniel. Então, o Jeremias, profeta contrito. O que é uma contrição? É uma dor pela presença do pecado. É quando você sente mal, quando você sente tristeza pela presença do pecado. Isso aí chama contrição. É profeta contrito, com uma mensagem de contrição. Jeremias 9, esse aqui dá para a gente ler, ó, pequeno. Vamos ver quem que está aí. Quem tiver aí com a Bíblia aberta, pode ler, porque eu não estou conseguindo ver todo mundo, gente. Vocês me desculpem, porque eu estou vendo poucas pessoas aqui no meu vídeo. É Jeremias 9:1, depois 13:17. 9:1, 13, 17, né? Isso. Diz assim: Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Você vê que ele 13, amava o povo, né? 13, agora 13:17. 13, 17. Não tem que me contar que aqui minha vista está ruim. Boa noite a todos, meus irmãos. Não falei, desculpa. Boa noite. Diz assim: Deem glórias ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Densas trevas. Então, a mensagem era essa, gente. Não é a mensagem de hoje que a gente tem que pregar? Converter, arrepender dos pecados, porque senão as densas trevas vão cair sobre aquele que ouve o evangelho e endurece seu coração. Agora, o que eu mais acho incrível é que ele fala: olha, se eu tivesse um manancial aqui, eu choraria tudo pelo meu povo, porque ele amava tanto esse povo, que ele não queria que viesse esse mal para eles. Mas eles mesmos não recebiam essa mensagem para ser transformado. É como a gente sente, às vezes, pregando o evangelho, a gente fica tão triste, a gente fala: puxa vida, tem um bairro aqui, e quem está aqui da nossa aula, que é daqui da minha cidade, sabe do que eu estou falando. Então, eu e meu marido vamos visitar todo sábado à tarde para no domingo buscar as crianças para levar para a escola dominical. E é um bairro que, de vez em quando, eles assassinam jovens, já muitos jovens que a gente já levou na igreja algumas vezes e não continuou, já foram assassinados, vários, da mesma família, uma coisa horrível ali. E esses dias, a vontade que a gente sentiu foi de chorar, porque mesmo a gente indo, visitando, e a gente leva coisas para eles, porque ali é um bairro bem, bem pobre,
o tráfico de droga e ali domina aquela região e eles, as criança pequena, porque eles querem que a gente promova diversão para eles. Como eles acharam num roteiro da igreja que ia ter um jogo, ter um grupo na igreja que leva eles para jogar futebol, essas coisas, para poder evangelizar eles, mas tinha sido marcado, mas foi adiado, e acho que eles não acreditaram. Então, até mesmo o povo carente, que a gente trata bem, com amor, leva eles para a igreja, a gente dá alimentação para eles, faz tudo por eles. Mas o dia que eles acharam que ia ter um jogo e não teve, eles ficaram bravos e eles não quiseram ir mais, mas trataram a gente com desprezo mesmo. Então, a gente continuou indo lá por mais 3 ou 4 vezes, e eles não quiseram ir, e a vontade que a gente tinha do quê? De chorar, de ficar triste, porque a gente sabe que desde pequeno, né? Tá bom, irmão, fica à vontade, tá? Pode sair. É o irmão Gesiel que vai ter que levar o filho para o hospital. Então, a gente vê que até criança, adolescente, essas que eu estou falando já são adolescentes, já, né? Adolescentes que já têm maldade, que não quer ser confrontado, não quer ser contrariado. Esse aí é o material humano que nós vamos trabalhar, que nós temos para trabalhar, pregar essa mensagem, né? E não foi diferente com Jeremias. E por mais que ele falou, não, o povo não mudou de atitude, então o Jeremias ele presenciou a queda e a destruição de Jerusalém em 586 a.C. pelos babilônios. Esse profeta, ele profetizou até essa época. Então, aqui eu fiz algumas anotações, né? O nome eu vou falar aqui, se vocês quiserem anotar, né, que eu estudei para a aula de hoje. Então, o nome de Isaías, de Jeremias, significa o Senhor exalta. Ele foi o profeta mais humilhado, assim, em termos de como ele foi tratado pelo próprio povo dele, que ele amava, chorava por esse povo, e amava eles, e eles desprezavam. Ele foi tratado mal pelos reis, pelos próprios sacerdotes e profetas falsos lá, pela sua família, pelos seus amigos, e mesmo assim ele chorava e amava esse povo. E aqui o nome dele significa o Senhor exalta. Porque o que a Bíblia fala? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Isaías, ele acreditava nessa exaltação ao tempo de Deus, nem que fosse no céu, né? Já estava, era o que ele queria. Ele era da tribo de Benjamim, e ele profetizou 40 anos de ministério profético, e ele reinou, ele profetizou na época do Josias, do Jeoacás, Joaquim e do Zedequias. Né? Zedequias foi aquele que foi o último quando Jerusalém foi invadida pelos babilônios. Ele profetizou para Judá, só que ali, e para as nações vizinhas, né, ele tinha sempre o recado dele. Vamos ver aqui que eu anotei aqui. Na época do rei Josias, né, o rei Josias foi um bom rei. Ele veio, o rei anterior, o pai de Josias, ele deixou para Josias uma herança de idolatria, de tudo de ruim, vocês pudessem imaginar. Josias, ele era jovem, ele entrou, ele fez uma reforma, ele descobriu o livro da lei, ele reformou o templo, ele
incentivou o povo a adorar a Deus de novo, foi uma beleza, só que logo depois dele, o filho dele já voltou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Então, uma coisa que a gente aprende aqui, e nesse período aqui, os profetas estavam aqui, e um deles, Jeremias. Aí eu fico pensando assim, ó, quando eu olho aqui para esse rei, o Josias foi um bom rei. O pai dele foi péssimo, ele foi bom. Depois o filho dele já fez o que era mal aos olhos de Deus. Aí foi só piorando as coisas. Aí você olha para trás e vê assim, olha, uma das coisas que a gente deve ficar firme, proteger, além, em primeiro lugar, eu acho, é a nossa família. Porque uma das coisas que o Satanás quer, tem um celular aqui que fica apitando aqui. Uma das coisas que o inimigo quer é destruir famílias. Você pode ver que para que o Josias tivesse essa atitude dessa reforma religiosa que ele provocou em Judá, não foi herança do pai dele. Ele foi uma conversão dele mesmo, quando ele achou, ele ficou de frente com o livro da lei, ele viu como o povo estava vivendo longe da vontade de Deus, e esse homem chorou, e ele quis fazer tudo diferente. Só que ele descuidou de quem foi o sucessor dele. Então, a nós, por exemplo, eu não sei como que vocês aí, eu não sei como foi, se vocês vieram de uma família cristã, mas eu não nasci de uma família cristã. Eu conheci Cristo e agora nós tentamos colocar Cristo, colocar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque senão não vai continuar. E eu peço a Deus todo dia, Deus, cuide das minhas gerações. Quando eu não estiver aqui, caso o Senhor não volte e eu vou ao encontro do Senhor, o Senhor possa cuidar dos meus netos, dos meus bisnetos, até que o Senhor venha. Então, essa deve ser a nossa oração, porque quando você olha para cá, tem um profeta que sofreu muito, porque ele levava a mensagem de arrependimento, de contrição a um povo que não queria se arrepender, a um povo que não olhava para trás para ver o que Deus tinha feito. Por quê? O que faltou, será? Será que não faltou, assim, um sacerdote no lar? Não faltou alguém que tomasse conta da vida espiritual de cada família? Né? Muitas vezes deixava por conta dos sacerdotes, e os sacerdotes estavam corrompidos também. A religião estava corrompida, injustiça, tudo que a gente vê, o que dominava na época é o que está acontecendo hoje, injustiça social, os sacerdotes eram corruptos, tinham falsos profetas, e então, se você deixa a sua família por conta desses tipos de pessoas, né, de professores e pastores e qualquer pessoa, você está perdendo a oportunidade de colocar a verdade no coração deles. E nós estamos vivendo uma época que é mais difícil colocar a verdade, por causa da tecnologia, das crianças, dos adolescentes, jovens, ter acesso a tanta coisa. Então, a gente não pode perder a oportunidade de falar, custe o que custar. O Isaías, tanto Isaías como Jeremias pagou o preço, e aí a pergunta é, qual o preço que nós estamos dispostos a pagar? Jesus, ele pagou o preço com a vida dele, ele pagou o preço dos nossos pecados. Qual o preço que nós estamos dispostos a pagar para levar essa mensagem? Não é uma mensagem que vai agradar, porque ela não é uma mensagem para, né, para fazer você se sentir bem, pensando nesse mundo. A Bíblia fala que quem busca Deus só para esse mundo é o mais miserável de todos os homens.
mas é uma mensagem que é para nos aproximar de Deus verdadeiramente e garantir uma vida feliz, um futuro com Deus na eternidade. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de falar? Todo mundo em silêncio? Pastor Antônio Gildo está aí, boa noite. A esposa dele, que leu para nós, eu sei que ela está aí. Boa noite. Boa noite. Professora, Isaías é em ordem cronológica? Eu não consegui entender, irmão. Os capítulos são em ordem cronológica? O senhor fala aqui na Bíblia ou Não, na Bíblia. na Bíblia. Isso, não, eu falo o livro, né? Os capítulos são em ordem cronológica. O senhor sabe que tem vários acontecimentos ali. Eu não acredito que esteja numa ordem cronológica certinha, assim, não. Mas eu vou procurar informar e eu posso falar na próxima aula. Isso, porque quando eu estudei, eu não estou lembrado, mas parece que tinha duas divisões que, passando do capítulo 27, que tinha acontecido antes. Tem coisa que parece que aconteceu antes e depois... Uhum. Eu vou ver isso, depois eu falo. Lembra eu na próxima aula, tá bom? Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer pela aula maravilhosa. Obrigada. Deus abençoe você, sua família. Amém, a nós, professora. Deus abençoe aí, Milka, a Lídia. Tem mais pessoas aqui, só que eu não sei quem que é, mas que Deus esteja abençoando todos. A Fernanda, boa noite, Fernandinha. A Milka. Aí, que legal. E eu estou contente de ter o Fábio de volta. Falei, o Fábio escapuliu. Vamos atrás do Fábio. Perguntei para o Daniel essa semana, Daniel, você sabe do paradeiro do Fábio? Ai, ai. Eu mudei de trabalho durante o dia, então está mais apertada a questão do horário. Eu imagino que deve ser. Eu lembro É que dia e na noite. última aula você estava fazendo, era um sufoco, né, para você participar das aulas, né? Mas agora é uma questão de adaptação, né?